Bom dia a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus porque você está aqui nesta manhã. Glória a Deus por tudo que o Senhor já falou conosco e por tudo que Ele ainda vai falar nesta manhã, mesmo com esse tempinho de chuva. Que bom que você priorizou, não deixou a preguiça segurar você debaixo dos cobertores nesta manhã, né? Não estava fácil levantar, pegar talvez uma condução, não sei, mas glória a Deus pela sua vida estar aqui. Isso é sinal que você prioriza estar à mesa do Senhor. Isso é lugar que você entendeu que você é um discípulo do Senhor e não existe absolutamente nada que possa segurar, impedir você de vir celebrar este memorial que é a ceia do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu queria rapidamente que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. Deus tem algo para o nosso coração nesta manhã, que eu estou a semana toda debruçado em cima disso. Porque às vezes, a grande maioria das vezes, nós vimos a casa do Senhor, viemos participar deste momento, e às vezes nós não conseguimos entender a dimensão de tudo isso. Sabemos que Jesus morreu na cruz para me salvar, mas isso vai trazer para nós uma limitação se a gente pensar somente nesse âmbito, somente nesse espaço de que aconteceu, que é extremamente importante, mas talvez isso limite você a viver uma vida plena, sem entender absolutamente o todo do que representa essa mesa, do que representa você estar aqui nesta manhã, do que representa este memorial. Nós precisamos entender que foi feito um plano elaborado no céu, antes da fundação do mundo. Irmão, isso é algo de uma grandeza tão grande, que nós precisamos entender e absorver toda a essência, para que nós possamos viver uma vida plena, debaixo desta graça que nos alcançou. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele vai falar sobre este momento, e eu quero ler aqui um versículo, para poder dar base à minha introdução nessa manhã. Depois nós voltamos neste capítulo, no final, na hora de ministrar a ceia. Versículo 11, 23 diz assim, o apóstolo Paulo está dizendo: pois eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Eu recebi do Senhor, não foi de homem. Eu recebi do Senhor, não foi de um apóstolo. Não foi que eu li em algum lugar. Eu recebi do Senhor e também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Que noite foi essa? O que aconteceu? Que noite era essa? Que momento era esse? Que noite é essa que o apóstolo Paulo faz questão de começar aqui a explicação e a admoestação à igreja de Corinto, dizendo, numa noite em que Jesus foi traído. O que estava acontecendo nessa noite? Que noite era esta? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nessa noite, que está em Lucas, no capítulo 22. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 22. É importante que nós entendamos que noite era essa, o que estava acontecendo, que momento era esse. A noite ficou marcada por uma traição, que é a noite que Jesus foi traído, mas que noite era essa? Que dia da semana era esse? Que momento da data do calendário hebraico era esse? Versículo 7 de Lucas 22. Chegou o dia dos pães asmos, em que era necessário sacrificar a Páscoa. Você precisa entender que a Páscoa, ela era regida por duas festas em uma só. A festa da Páscoa e 7 dias subsequentes, a festa dos pães asmos. Então Jesus falou assim, chegou o dia, é essa noite, tá gente? O dia dos pães asmos em que era necessário sacrificar a Páscoa. Diga Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo, ide preparai a Páscoa para que a comamos. Diga novamente, a Páscoa. Eles perguntaram, onde quer que preparemos?
Ele respondeu: quando entrais na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu até a casa que ele entrar. Dizei ao dono da casa: mestre, o mestre manda perguntar-te: onde quer que preparemos? Onde está o aposento em que comeremos a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado, fazei ali os preparativos. Nós estamos aqui nessa manhã por causa de algo que nos persegue, algo que nós herdamos, chamado pecado. Diga pecado. Esse é o maior mal que nos acometeu. E nenhuma religião, absolutamente nenhuma religião ou boa ação consegue apagar essa realidade da minha e da sua vida. O pecado não é apenas um ato errado. O pecado é uma condição que nos afastou da presença de Deus. Desde o Éden, quando o homem, o Adão, preferiu a sua vontade, fazer a sua vontade do que a vontade de Deus, uma distância foi criada. O brilho da glória divina, que antes iluminava o rosto de Adão, foi substituído pela sombra da culpa e da separação. A Bíblia trata vários trechos sobre pecado, mas não para nos deixar na condenação. A Bíblia fala muito sobre pecado, mas para nos preparar, para preparar o terreno para que nós possamos receber e entender o que é graça. Ela nos mostra que todos caímos, para depois nos revelar que em Cristo, todos nós podemos ser levantados. Então o pecado, meu irmão, atingiu todos nós. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: veja, o braço do Senhor não está curto, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades, as nossas iniquidades, os nossos pecados, separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram. Diga todos. Isso inclui você e eu. Todos nós pecamos. Todos pecaram e estão destituídos, afastados, distantes da glória de Deus. Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem. Quem é esse homem, gente? Quem é esse homem, gente? Adão. E pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Diga novamente, todos. João 8,34. Respondeu Jesus: em verdade vos digo. Quando a Bíblia fala verdade duas vezes, irmãos, e é Jesus falando, tá? É que você não tem a menor dúvida. Que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quem comete pecado? Quem comete pecado, gente? Fala comigo. Todos. Então, se eu cometo pecado, se você comete pecado, nós somos o quê? Escravos. Não sei o que estou dizendo, é a Bíblia, tá, gente? Romanos 7,14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Eu não sou espiritual, eu sou o quê? Carnal. Pois fui vendido como escravo pelo pecado. Está me entendendo a minha e a sua condição? Tiago 1,15. Então, a concupiscência, tendo concebido, dá a luz ao pecado. A concupiscência, a desobediência, ela tendo sido consumada, ela dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera o quê? Então eu sou pecador. Sou escravo. E isso vai me levar aonde? À morte. Diga morte. À morte. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Diga sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Às vezes, nós não conseguimos entender algumas palavras bíblicas que às vezes causam confusão. E uma delas, às vezes, é remissão. O que é remissão? Se eu perguntar para você, o que é redenção e remissão?
Redenção e remissão estão muito ligados, são as duas coisas que são sinônimos muito parecidos, mas eles não são idênticos. Então a Bíblia está dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, não há o livramento dos pecados, não há a salvação dos pecados. Então eu e você somos pecadores, eu e você somos escravos do pecado, eu e você estávamos condenados à morte. Mas existia um jeito para que eu e você pudéssemos ser livres disso. Seria através do derramamento de sangue, para que eu pudesse ser remido. E o que é remido? Apesar de elas caminharem juntamente, essas palavras, remissão e redenção, elas têm dimensões diferentes. Redenção fala do preço pago, e remissão vai falar da libertação concedida. Redenção é o ato de pagar para libertar alguém que estava cativo. Quem estava cativo? Quem era escravo? Nós, diga nós. Nós. Então, redenção é alguém que paga pela libertação de um escravo, paga pela libertação de alguém que estava cativo. Enquanto a redenção foca no preço pago, no valor pago, na moeda paga, a remissão foca no resultado obtido, no perdão e a libertação do devedor. A palavra grego para remissão é afesis, que significa cancelar a dívida, deixar ir embora. Remissão é o ato do coração de Deus revelando a sua graça. Então, redenção fala da cruz, remissão fala da misericórdia. Redenção foca na justiça de Deus, remissão revela o amor divino. Redenção é Jesus indo ao mercado de escravos, onde estava eu e você, pagando com seu próprio sangue a nossa dívida. A remissão é Deus abrindo as nossas algemas, dizendo, vai em paz, você não deve mais nada. Redenção é o ato, remissão é o efeito. Redenção liberta do poder do pecado, a remissão liberta da culpa do pecado. Remissão é o ato de restaurar o libertado à condição de filho, após pagar o preço. Imagina, após pagar o preço. Imagina alguém no mercado de escravos, que era isso que acontecia. No mercado de escravos. Não tinha o que fazer, meu irmão, você é condenado, escravo. E o que é a remissão? É alguém que vai lá, paga a redenção, alguém vai lá, paga o preço. Quanto que é? Quanto que ele deve? Você lembra que a Bíblia nos fala lá em 1 Samuel, que uma mulher, desesperada, porque o seu marido morre, e o seu marido tinha uma dívida alta. E o que essa mulher faz? Desesperada. Foi, bom, agora eu não tenho com o que pagar a dívida. O que vai acontecer? O credor vai vir e pegar a todos nós, pegar os meus filhos e levá-los como escravo, porque eu não tenho como pagar a dívida. Essa mulher faz o quê? Vai até o profeta. Vai chegar no profeta Eliseu e vai dizer, Eliseu, profeta, eu não sei o que eu faço, meu marido morreu, ele era teu servo. E eu não tenho como pagar a dívida que ele deixou. E agora, os credores vão vir levar meus filhos como escravos. Essa é a condição. Quem pegava essas pessoas como escravas, levavam elas ao mercado de escravos. E ali elas eram vendidas para que aquele preço que fosse arrecadado pudesse pagar a dívida de quem estava devendo. Então você imagina esse cenário. Aí vem alguém e diz assim, quanto custa? Qual é o preço? Era o preço que ninguém poderia pagar, porque é preço de sangue. Porque você paga a dívida mundana com dinheiro. Agora, e uma dívida espiritual, como ela é paga? A dívida do pecado, quanto custa? Qual é o valor para salvar uma alma? A Bíblia diz que todo o dinheiro do mundo esgotaria e não seria capaz de pagar. Entenda o preço que era a nossa dívida, porque não era uma dívida adquirida neste mundo, era uma dívida espiritual. Então, para remir alguém de uma condição de ser escravo do pecado, precisava ser um preço de sangue. Esse era o custo.
Mas não era qualquer sangue. Não podia ser um sangue qualquer. Não podia ser um sangue igual o meu, pecador também, escravo também, com problema também. Não tem valor. O sangue de um escravo não tem valor nenhum. O sangue que precisava ser pago era um sangue puro, imaculado, sem pecados. Quem poderia fazer isso? Só Jesus poderia fazer isso. Então Deus vai lá, Jesus vai lá no mercado e fala, quanto custa? É sangue. E é sangue inocente, eu tenho. Está pago. Jesus pega, Deus pega e fala assim, então está pago, é a redenção. Agora Jesus poderia nos manter escravos, porque quem comprasse aquele escravo no mercado de escravo, faria o que com ele? Colocaria ele para trabalhar, era algo comum, você vende carro, existe o mercado de carro, você pega o carro, você faz o que com ele? Você vai usar. Quem comprava um escravo, fazia o que com o escravo? Colocava o escravo para trabalhar. Ele não mudava a condição de escravo, ele continuava escravo, só que agora de outro senhor. Estão me entendendo? Diga amém. Só que agora, a remissão é diferente. A remissão é colocar esta pessoa que foi comprada no estado anterior, devolver a ela a dignidade, devolver a ela a condição de filho, devolver a ela o status de filho, não mais de escravo. Isso é remissão. A redenção paga, a remissão coloca você de novo na posição pela qual você perdeu de filho. A remissão é onde Deus tira as correntes, veste-nos de roupa nova, dá-nos um novo nome e um novo lar. Remissão é transformar a condição daquele que recebeu a redenção e tirá-lo da prisão e colocá-lo à mesa do Pai. Isso é remissão. Em Colossenses 1, 13 e 14 vai dizer assim, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Se você hoje, meu irmão e minha irmã, está diante desta mesa, é porque alguém pagou o preço para tirar você da escravidão dos pecados, e se você tem motivo, levante a tua mão e agradeça a Deus pela sua redenção e pela sua remissão. Entenda que você é lá comprado, paga um preço, mas é remido também. Às vezes, nós esquecemos isso. Nós achamos que alguém pagou o nosso preço, mas nós continuamos escravos. Não, nós somos remidos, nós temos remissão, nós somos colocados de novo numa posição de filhos, herdeiros, co-herdeiros, temos roupas novas, temos anel no dedo, temos sandálias nos pés, temos acesso à mesa do rei. Mas quem fez isso? Por que fez isso? Quem pagou o preço, como pagou e aonde pagou? Para entendermos sobre remissão, meus irmãos, nós precisamos entender algo importante chamado Páscoa. Diga Páscoa. Porque esse entendimento vai fazer com que eu e você valorizemos esse momento da ceia. Muito mais do que você já tem valorizado até hoje. Esse entendimento sobre remissão, e não tem como entender remissão sem Páscoa. Nós vamos valorizar muito mais esse momento de ceia, trazer ao nosso coração gratidão, alegria e paz. Entenda isso. Os hebreus, eles tinham 7 festas. Quantas festas? 7 festas. Das 7 festas, 3 eram principais e 4 eram secundárias. As festas principais, tabernáculo, Pentecostes e Páscoa. Essas eram as 3 festas principais. A Páscoa foi uma festa instituída por Deus. Páscoa era algo instituído pelo próprio Deus. Em Êxodo 12, esse povo estava escravo. Quando isso começou? Quando a Páscoa começou? Quando que essa remissão de soltura da escravidão e transporte para uma realidade, para uma geografia, para um momento diferente, começou? Nessa Páscoa, em Êxodo 12. O que estava acontecendo em Êxodo 12? Em Êxodo 12, o povo de Deus, que são os 12 filhos descendentes de Jacó, que formou a nação de Israel, foram para o Egito, na época que José era o governador, que é os 7 anos das vacas magras, 7 anos das vacas gordas. Quantos lembram dessa passagem? Diga amém. É nesse momento. Esse povo fechou, José morreu, o faraó que colocou José como governador morreu,
E este povo cresceu. Cresceu, só que agora esse povo não era mais amigo do faraó que estava lá. Esse povo agora era escravo. O faraó que assumiu os anos posteriores a José, não trouxe a beneficência, a benevolência, o reconhecimento do que José fez por eles. E esse povo foi crescendo, mas crescendo escravo. O faraó foi escravizando, escravizando, escravizando. E esse povo, com o passar do tempo, começou a clamar a Deus: Senhor, nós estamos aqui morrendo escravos, subjugados, debaixo desse peso. Entenda que Faraó representa Satanás, é uma tipologia de Satanás, e o Egito é o mundo. Esse povo estava escravo do mundo, sob domínio de Satanás. Espiritualmente falando, é isso que significa, me entenderam? Diga amém. É isso. Então entenda bem. Esse povo cresceu, multiplicou-se, e esse povo começa a clamar por libertação. Não tinha nada que eles podiam fazer. Meu irmão, porque quem nasce escravo é o quê? Escravo. 400 anos se passaram. Quem nasce escravo é escravo. O escravo que era nascido na senzala, ele não tinha opção de liberdade. Ele nasceu escravo, ele era escravo. O resto da vida, não importa o que o pai dele fez. Não importa se ele não tem culpa nenhuma do que os pais deveram. Não importa. Nasceu escravo, é escravo. Então aquele povo todo, aquela nação toda, 400 anos se passaram, já estão todos escravos. Mas para que Deus libertasse eles daquela escravidão, Deus levanta um homem chamado Moisés, mas para que aquele momento ocorresse, aquela situação fosse extinta, aquele povo fosse liberto da escravidão, um cordeiro precisava morrer. Dentro da cerimônia da Páscoa, um cordeiro tinha que morrer. Tinha que ser macho, da idade de 1 ano, não ter mácula ou defeito, ele tinha que ser perfeito. Era um cordeiro de 1 ano, sem defeito, perfeito, não podia ter nenhuma mancha, nenhuma mácula. Talvez à noite, com mais tempo, eu falo um pouco melhor sobre esse cordeiro. Nessa Páscoa, estabelecia algo diferente. É a primeira Páscoa, é o primeiro momento. Foi nesse momento que a Páscoa foi estabelecida. E a Páscoa estabelecia uma nova data, um novo tempo, um novo ano. O calendário hebraico, judaico, começa neste momento. É ali que o povo entende que começa, Deus estabeleceu neste momento, que ali iniciava um ano, um novo ciclo. O calendário judaico não é o nosso calendário é o greco-romano. Então, o calendário judaico começa finalzinho de março, para dentro do nosso contexto, comecinho de abril. É ali que começa o ano novo deles, é um novo tempo, é um novo ciclo. A Páscoa estabeleceu este novo momento. Êxodo 12, 21, vai falar o que precisava para realizar essa Páscoa. Esse povo ainda não tinha feito, esse povo continuava escravo, mas Deus estava dizendo: olha, agora eu vou libertar vocês, para que vocês sejam libertos, para que haja redenção por vocês, para que haja remissão, para que você saia do estado de escravo, um cordeiro precisa morrer. Êxodo 12, 21 vai dizer assim: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolha um cordeiro para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe o feixe de isopo no sangue que estiver na bacia, e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Isso é Páscoa, diga Páscoa. Páscoa, no hebraico, é passar. Significa passar por cima. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Versículo 24. Obedeçam essas instruções como decreto, diga decreto. Decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Ou seja, a partir dali, irmão, aquilo tinha que fazer todas as vezes, todo ano, naquele momento, todo ano novo para eles tinha que acontecer aquilo. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor prometeu lhe dar, celebrem essa cerimônia. Que cerimônia? Qual o nome dessa cerimônia? Qual o nome dessa cerimônia, gente? Vocês estão aqui, diga amém. Páscoa. O que era para celebrar todas as vezes? Páscoa. Quando seus filhos lhe perguntarem, o que significa essa cerimônia? Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa, a qual o Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo se curvou e adorou. Então entenda bem, decreto perpétuo. Perpétuo. Aqui nós estamos falando do momento em que foi este povo liberto do Egito. Decreto perpétuo. Então a Páscoa é uma festa dos, diga, judeus. De quem é essa festa? Deus está libertando quem? Judeus. Então a Páscoa é uma festa dos judeus.
Entenda isso, marque isso. Essa Páscoa era comemorada no mês de Abib, ou seja, esse mês que eu estou falando, final de março, começo de abril. João 6,4. João 6,4 vai dizer assim, e aqui nós já estamos no Novo Testamento. E a Páscoa, a festa dos? A Páscoa é a festa dos? E a Páscoa, a festa dos judeus, está próxima. Talvez alguém pergunte, o que tem isso a ver com o cristianismo? O que quer dizer? Quer dizer então que a gente não deve comemorar a Páscoa? Essa aí não. Essa aí não. Tem judeu aqui? Se tiver judeu aqui, sim. Mas se não tiver nenhum judeu aqui, essa não. Essa aí não. Essa festa, essa Páscoa, é para os? É a festa dos? Entenda isso. Mas 1.500 anos depois, lá vem Jesus. Ressignificar a Páscoa. Ressignificar a Páscoa. Como judeu, nós lembramos que a noite que Jesus foi traído era a noite de? Vocês entenderam até agora, gente? A noite em que Jesus foi traído, que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 11, é o quê? A noite que Jesus foi traído era a noite de? Então era o mês de Abib. Estava entre final de março e começo de abril. Mas se a Páscoa é uma festa dos judeus, o que isso significa para nós? Jesus vai ressignificar a Páscoa. Dentro da Páscoa. Nesta noite, noite de Páscoa, Jesus vai ressignificar, vai dar um novo sentido à Páscoa. Entenda isso. Jesus estava como judeus participando da Páscoa. Jesus tinha 33 anos. Então Jesus já tinha participado da Páscoa quantas vezes? 33 vezes. Porque essa Páscoa é uma Páscoa anual. Era uma festa anual dos judeus. Era o início de um ano novo, é o início de um novo ciclo. Então Jesus vai reestruturar a Páscoa. Por isso que isso chegou até nós. Então, de João 13 a João 17, Jesus passa esses 4 capítulos ressignificando a Páscoa. Ele vai tratar de ressignificar este momento. Ele está dizendo, até hoje, a Páscoa era uma festa judaica, mas a partir de hoje, esta festa não é mais para os judeus. É para a gente, de toda a tribo, de toda a raça, de toda a língua, de toda a nação. A partir de hoje, Jesus vai mudar este momento. Porque Jesus não veio só para os judeus. Eu não vim só para os gregos, eu não vim só para os romanos, eu vim para o continente asiático, eu vim para o continente europeu, eu vim para o continente africano, eu vim para as Américas do Norte, América do Sul, eu vim para o Brasil, eu vim para você. Por isso, a partir de hoje, essa Páscoa vai ser ressignificada, porque vai alcançar todo mundo, não mais os judeus. Glória a Deus por isso. Porque Jesus é o Cordeiro, não somente do Israel, mas é o Cordeiro para todo mundo. Então o que ele faz? Abra sua Bíblia em Mateus 26. O que Jesus faz para fazer isso? Jesus passa esses momentos, esses capítulos de João, instruindo, ressignificando. Mateus 26. Vai dizer assim, do 17 ao 20. No primeiro dia da festa dos pães asmos. Lembra que o pães asmos era 7 dias depois da Páscoa. Então, no primeiro dia, era uma festa coligada. Começava no dia da Páscoa e se estendia por mais 6. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, onde queres que façamos o preparativo para comermos a Páscoa? Respondeu Jesus, em cidade. Certo homem, dizei, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Em tua casa. Em tua casa, em tua casa. Eu vou celebrar a Páscoa em tua casa. Eu vou celebrar a Páscoa em tua casa. Eu vou celebrar a Páscoa em tua casa. Louvado seja Deus. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se com os 12 à mesa. Versículo 26. E o que ele fez para ressignificar a Páscoa? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Entenda isso. Eles entendiam tudo de Páscoa, eram judeus. Até esse momento, sabia tudo. Vai preparar a Páscoa, já sabia tudo. Já sabia arrumar o cordeiro, já sabia como é que tinha que ser o cordeiro, já sabia como é que tinha que ser os pães, já sabia como é que tinha que ser o vinho, já sabia como é que tinha que ser as ervas amargas, já sabia como é que tinha que ser a mesa. Os discípulos já sabiam de tudo da Páscoa dos judeus. Mas agora não. Agora Jesus falou assim, essa é a última noite.
É a última noite que eu passo com vocês. Por isso que ele diz lá em Lucas 22, desejei muito comer convosco essa Páscoa. Porque essa Páscoa a partir de hoje vai ser diferente. Então ele faz algo que nunca foi feito. Ele vai fazer aqui, vai ressignificar a Páscoa no dia da Páscoa, dentro da Páscoa, na noite da Páscoa. Então ele pega o pão, olha o que ele faz, no versículo 26. Enquanto comia, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo. Vocês entenderam? Tomai e comei, isso é meu corpo. Nunca isso tinha acontecido antes. Jesus está mostrando aí, revelando algo que iria acontecer no dia seguinte, naquela mesma noite. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então tomou o cálice e disse, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, é o sangue da nova aliança que é derramado. Para quê? Remissão de pecados, remissão dos meus pecados, remissão dos seus pecados, redenção, preço pago, remissão, colocar nós de novo a posição de filhos. Então foi no partir do pão que Jesus ressignifica a Páscoa. Jesus está dizendo, vou dar a partir de hoje um novo sentido à Páscoa, vou introduzir a ceia. Não existia ceia na Páscoa. Jesus está introduzindo a ceia cristã. Vou preparar vocês para a vinda do Espírito Santo, o Consolador. Vou a partir de hoje, a Páscoa dos judeus é uma coisa, a partir de hoje a Páscoa dos cristãos será a ceia, é um memorial a partir de hoje. A Páscoa é estar na mesa com o Mestre. Páscoa hoje para nós cristãos é estar à mesa com Jesus. Quando Jesus termina, ele vai para o Getsemane. Acabou esse momento de Páscoa, ele vai para o Getsemane. Acabou de ressignificar a Páscoa, ele vai para o Getsemane. Lá ele vai ser preso. Dali ele vai ser levado para o Sinédrio, que era a autoridade religiosa da época. No Sinédrio, composto por 70 homens e mais o sumo sacerdote, ele é condenado. Mas o Sinédrio não podia matá-lo, porque estava sob o Império Romano. Quem poderia decretar a morte era o Império Romano. Então eles levam Jesus, após ser condenado pelo Sinédrio, leva Jesus para o Império Romano, para ser julgado pelo Império Romano. O Império Romano julga-o, condenam, crucificam, e quando ele está na cruz, pendurado, preso pelos cravos, naquela maldita cruz, entre dois bandidos, Jesus vai dizer, bom, Jesus tinha ciência, agora ele sabe que a Páscoa não é mais uma festa judaica. A partir da cruz, a Páscoa tem um novo propósito. E qual é? O que ela passa a significar? A Páscoa dos judeus. Era uma comemoração da libertação dos judeus da escravidão do Egito. A partir de agora, a partir da cruz, a partir daquele momento, a Páscoa, para os cristãos, ela é a nossa ceia. Comemoramos a libertação dos nossos pecados, nossa redenção e nossa remissão. Na Páscoa do Egito, meu irmão, o primogênito dos hebreus foi poupado. Na Páscoa cristã, o primogênito de Deus morreu para que eu e você pudéssemos viver. Na Páscoa dos hebreus tinha que ter um cordeiro todo ano para expiação dos pecados daquele povo. Na Páscoa cristã nós temos o cordeiro de Deus que tira o meu e o seu pecado. É a nossa ceia. Na Páscoa dos hebreus, o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas estava dizendo para o anjo da morte. Ele estava dizendo para o anjo destruidor, aqui não. Aqui você não entra. Aqui ninguém vai morrer. Essa era a forma que os judeus faziam para que o anjo destruidor não passasse. Mas na Páscoa de Cristo, na Páscoa cristã, tem o sangue de Cristo derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, dizendo para o mundo espiritual, aqui você não toca, aqui tem um povo coberto, lavado pelo meu sangue, eles não estão nos umbrais da porta, mas ele está na minha vida, ele está na sua vida, ele está na sua casa, ele está no seu casamento, ele está na sua família, ele está sobre os seus filhos, ele está sobre o seu negócio, e o mundo espiritual olha e fala, aqui tem um povo que foi comprado pela redenção e foi remido por este sangue precioso. A Páscoa do Egito, ela era comemorada quantas vezes ao ano? Quantas vezes ao ano? Diga uma vez. Abre a sua Bíblia, Mateus 1:21. Mateus 1:21.
o anjo chega diante de José, no nascimento de Jesus. Mateus 1:21 diz assim: ela dará à luz a um filho. Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Salvação. Páscoa é redenção. Redenção é salvação. Se quem vai salvar o povo dos pecados, chama Jesus. Então a Páscoa não é uma data, ela é uma pessoa. A Páscoa cristã foi instituída como ceia. Aqui nós comemoramos ela todo mês. Mas nós devemos fazer isso todos os dias na nossa casa. Nós devemos levar isso todos os dias nas nossas casas. Façam isso todas as vezes, não somente uma vez por ano. A Páscoa judaica era uma vez por ano. Mas a Páscoa cristã não é mais um cordeiro. A Páscoa cristã é o cordeiro. E esse cordeiro se chama Jesus. Então a Páscoa cristã não é uma data, não é um calendário, não é uma virada de ano. A Páscoa cristã é uma pessoa. E ela se chama Jesus. Porque é Ele que nos salvará de todos os nossos pecados. Escute, meu irmão, escute de uma vez por todas isso. Páscoa não é coelho, Páscoa não é chocolate, Páscoa não é bacalhau, Páscoa é memorial. E o que nós estamos fazendo hoje é participar dessa Páscoa que foi ressignificada por Jesus. É a nossa ceia. Me entenderam? Diga amém. Preste atenção, eu vou terminar aqui. Por mais que a Páscoa tenha sido ressignificada, ela continua sendo livramento. Diga livramento. Por mais que a Páscoa tenha sido ressignificada, o conceito de livramento não mudou. A Páscoa do Egito, o sangue daquele cordeirinho de 1 ano livrou o povo da escravidão do Egito. Livrou o povo do anjo da morte, o destruidor que passou à meia-noite. Mas Jesus ressignifica essa Páscoa, mas ela continua sendo livramento. Abre sua Bíblia em Atos 12:11. Consegue projetar Atos 12:11? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, filho de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Lembra que os pães asmos iniciavam no dia de Páscoa. E, havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, 16 soldados, para os guardarem, querendo apresentá-lo ao povo depois da? Então entenda bem. Herodes não matou Pedro na Páscoa, porque a Páscoa era dia de liberdade, libertação. Então Herodes estava segurando Pedro para matá-lo depois da Páscoa. Mas Páscoa é libertação. Jesus ressignifica a Páscoa, mas ele não muda o sentido da Páscoa. Páscoa é libertação. Jesus aqui já tinha ressignificado a Páscoa, já tinha sido ressuscitado, já tinha sido levado aos céus. Mas aquilo que ele deixou continua, o sentido continua. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, ou seja, estava perto da morte, era logo no dia seguinte, naquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. Quantos soldados eram? O total de quantos? 4 quaternos, são os 16. Paulo estava sendo preso por 2 e 14 do lado de fora da porta. Eis que sobreveio um anjo do Senhor.
E resplandeceu uma luz naquela prisão. E tocando Pedro ao lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge e ata as tuas sandálias. E o ele fez. Disse-lhe mais: lança as costas tua capa e segue-me. E saindo seguia. Então não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que ele estava tendo uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Olha, meu irmão, estava na agenda de Herodes que Pedro ia morrer, estava na agenda daquele povo que mais um cristão ia morrer, mas era dia de Páscoa, e dia de Páscoa é dia de livramento. Na antiga aliança o anjo da morte desceu, mas na nova aliança o anjo do livramento desceu, tocou Pedro e as algemas caíram e disse: põe tua roupa, calça tua sandália, vamos embora daqui, hoje é Páscoa, hoje é dia de livramento. Isso é Páscoa, livramento. Isso é Páscoa, livramento. Entenda uma coisa, meu irmão, eu não sei o que está preso na sua vida, eu não sei o que está algemando você, eu não sei o que está prendendo você, mas hoje você entende que a redenção chegou para a sua vida. E não somente a redenção, a remissão, o seu posicionamento de volta no mundo espiritual, na condição de filho. Não receba somente a redenção, Deus te deu a remissão, para que você esteja posicionado. Entenda uma coisa, hoje é dia de livramento. O Senhor está trazendo livramento para a sua casa. O anjo do livramento veio no dia de Páscoa. E quando é o dia de Páscoa para nós? Todos os dias. Então nós temos livramentos todos os dias. Todos os dias nós temos livramentos. Porque nós temos sobre nós um sangue que não é aspergido uma vez por ano. Um sangue que está sobre nós todos os nossos dias. Páscoa do cristão é a ceia do Senhor. E voltamos agora para nós participarmos dessa ceia. Só que hoje você vai participar de uma forma diferente. Se você ainda não tinha entendido o que é remissão, o que é redenção, se você não havia entendido ainda o que é uma verdadeira Páscoa, como Jesus ressignificou essa Páscoa, hoje nós estamos comemorando a ceia do Senhor, que é a Páscoa ressignificada, um novo sentido. O pão é o corpo, o suco de uva é a representação do sangue. E hoje você vai participar dizendo assim: meu Deus, eu fui tirado do mercado da escravidão, da praça da vergonha. Pode imaginar? Pode imaginar isso no mundo real? Os escravos dentro de gaiolas, sem direito a nada. Comia o que se dava para comer, bebia o que se dava para comer, fazia o que se mandava fazer. Aí vem Jesus. Quanto custa? Quanto custa a liberdade? Quanto custa para libertar eu? Eu fico imaginando eu naquela gaiola, e as pessoas olhando, não dando nada. Isso não vale nada, isso não tem valor nenhum. Mas eu fico imaginando Jesus chegando, olhando para mim, dizendo assim: tem muito valor, tem muito valor, é importante para mim, porque é meu filho. Pode ter valor para vocês, mas para mim tem muito valor. Quanto custa? Custa a sua vida, Jesus. Eu pago. Que amor é esse? É dessa forma que nós temos que participar da mesa, é reconhecendo isso. Que amor é esse, meu irmão? Que valor é esse que eu tenho? Talvez você entrou aqui nessa manhã que nem estava Mefibosete,
chegando diante do rei, quando ele foi chamado, e falando para o rei assim: quem sou eu? Quem sou eu? Para que o rei olhe para mim. Eu me sinto, e eu acho, me sinto assim, como um cão morto. É o termo que Mefibosete usou para Davi. Um cão morto. Quem sou eu? Mas isso não tem a ver com o que eu acho que eu sou. Isso não tem a ver com o que você acha que você é. Isso não tem a ver com o que você sente. Isso não tem a ver com o que as pessoas falam de você. Isso não tem a ver com o peso que você carrega do pecado. É porque você não entendeu ainda o amor que te alcançou. Mas Davi falou assim: não, você não está entendendo. A partir de hoje, vou te colocar à mesa como um dos meus filhos. Mas eu me sinto como um cão morto. Mas para mim você é como um dos meus filhos. É isso. O que vale é o que o rei pensa de mim. O que vale é quanto o rei acha que eu valho. O que vale é o quanto ele me ama, não quanto eu penso de mim. Então entenda uma coisa de uma vez por todas, meu irmão: você não só obteve a redenção, você obteve a remissão. Você está sentado em regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele te fez herdeiro, Ele te fez co-herdeiro. Com Ele nós alcançamos todas as bênçãos espirituais. Todas. Com Ele nós não somente fomos libertos do jugo, da escravidão, do pecado. Com Ele nós tivemos o nosso nome escrito no livro da vida. É isso. Podemos servir a ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. Voltamos lá. Agora que você já entendeu que noite foi essa, o que aconteceu nesta noite, que essa noite fica marcado no seu coração pelo resto da sua vida. Pode ficar em pé? Pelo resto das suas vidas. A noite em que Jesus foi traído, a noite que eu fui liberto, a noite que eu recebi redenção, a noite que eu fui restaurado a minha condição como condição de filho. É esta noite que o apóstolo Paulo está dizendo. A noite em que a Páscoa foi ressignificada.